Olá pessoal, boa noite. Sou Bruno Martinelli, estamos começando mais um podcast Área Política. Hoje eu trago para vocês um podcast um pouco diferente dos temas que a gente costuma trazer. Hoje a gente vai falar de fé, de religião, de espiritualidade e principalmente dos desafios que a juventude enfrenta em tempos que parecem ser completamente perturbadores para pessoas de fé e para pessoas do bem. E para falar desse assunto, eu trago hoje aqui no Área Política um mentor de jovens, um pastor que cuida dos jovens e tem como missão de fé não deixar que os jovens se percam no mundo e todos os seus percalços ruins que tem por aí. Hoje eu trago para vocês, para falar aqui com a gente, o pastor Everton de Paula. Muito prazer, pastor. Muito prazer, é uma honra estar aqui juntamente com você, com todos vocês, né? Então, nós estamos aqui para somar, para falar aquilo que Deus quer e também para fortalecer os nossos irmãos, os jovens dessa geração. E eu creio no nome de Jesus que o extraordinário vai acontecer. E eu creio nessa geração, em nome de Jesus. Maravilha. Everton, eu vou traduzir aqui um pouco do seu currículo. Everton é formado em Teologia Sistemática e Revelada, também fez formação no Instituto de Vencedores para Líderes. Atua há mais de uma década com jovens e adolescentes, desenvolvendo líderes e transformando vidas e salvando principalmente famílias, através da palavra de Deus. Membro da Cura Church, onde como líder ministrava com sabedoria, ministra com sabedorias cristãs para edificação de igrejas e aconselhamento espiritual para jovens. Everton, fala um pouco mais do seu projeto para a gente, do seu ministério. Olha, como você falou, tem 11 anos aí nessa caminhada, trabalhando com jovens e adolescentes, né, ganhando essa galera para Jesus e pregando o evangelho, ajudando o jovem a seguir um rumo, né, a seguir um caminho, que é o caminho também da espiritualidade que tem fortalecido. Então, tem 11 anos que eu tenho trabalhado juntamente com a minha esposa, né, nesse caminho, juntamente com os meus irmãos da igreja, né, os meus irmãos de fé, os pastores que têm nos ajudado nessa missão para que essa garotada, essa juventude viva, né, uma área que muda totalmente o rumo da direção da vida deles. Maravilha. Everton, qual é hoje o maior inimigo e o maior desafio para o jovem que quer ser cristão? O maior inimigo hoje, né, são as redes sociais. Hoje, o maior inimigo para um jovem, né, para um adolescente hoje é o excesso de informação que hoje a rede social ela aplica na nossa juventude. Hoje, a tecnologia ela soma muito, mas também ela tem atrapalhado muito. Então, hoje, o maior inimigo da adolescência, do jovem que está começando a entender o propósito de vida é as redes sociais, a mídia social que aplica, que prega coisas que distorce totalmente aquilo que a igreja, né, nós que somos cristãos, nós que pregamos o evangelho, fala. Então, hoje a mídia, né, ela tem um poder, né, de distorcer tudo aquilo que o evangelho diz. Então, acho que a maior guerra que nós, cristãos, temos para ganhar esse jovem, para ganhar os adolescentes, é a rede social e juntamente com outras dificuldades. Mas hoje, o que eu vejo é o maior inimigo que nós temos hoje é o excesso de informação, que é a mídia social. Informação ruim, né, Everton? Exatamente. Na maioria, né? Eles têm acesso a tudo, né? Hoje não é como 10 anos atrás. Não é como 15 anos atrás. Quando eu tinha 15 anos de idade, não tinha esse excesso de informação. As redes sociais estavam vindo, estava chegando, né? O WhatsApp, aquele negócio todo, etc. Hoje não. Hoje é um boom de informação, a qual nós temos visto,
né? Os pais têm visto e isso tem atrapalhado os nossos jovens de ficar firme mesmo, de falar assim, não, o meu propósito é esse, eu quero seguir isso, a minha fé é essa, eu creio em Deus, eu vou seguir firmemente. Então, controlar é muito difícil, né? Everton, no que a palavra de Deus ajuda na maturidade da juventude para conter sentimentos, estímulos, vontades e descontroles como solidão, ansiedade, depressão, angústia, como a Bíblia, o que há na palavra de Deus que pode curar ou evitar todos esses problemas para o jovem? A palavra do Senhor, ela é transformadora. Foi ela que me transformou. Eu aos 5 anos de idade, eu perdi meu pai e minha mãe trabalha cuidando de 4 meninos, eu e mais 3 irmãos. E por muito tempo, Bruno, eu vivia achando que eu não tinha uma direção, por muitos anos mesmo. De 5 anos até os meus 16 anos, eu não tinha um rumo, não tinha uma base. A minha mãe trabalhava muito, dava para nós aquilo que ela tinha condição de nos dar. E eu vivia no meu emocional, vivia em lugares a qual eu não era para estar. E eu ficava reclamando do mundo, eu ficava reclamando da vida, por que a vida tirou meu pai. Sim. E aí, eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo assim? Até o ponto a qual eu conheci a palavra de Deus. E aí que eu fui transformado. E aí que eu fui... aí que eu me enxerguei. Então, essa pergunta ela é muito boa, porque hoje muitos jovens questionam por que eles estão vivendo certas coisas emocionalmente, né? Brigas entre pai, mãe, relacionamentos que não estão dando certos. Só que eles estão perdidos, não têm um rumo, como eu também não tinha. Eu não tinha um rumo, eu não tinha uma direção, eu não tinha um mentor, eu não tinha nada. Faltava uma referência? Exatamente. Eu não tinha nem a referência de pai. Tá entendendo? Eu não tinha aquela pessoa que fala assim, vai, você consegue. Porque muitas vezes os jovens são julgados. Sim. Não, você não consegue. Você não vai. Ah, você não vai chegar. Ah, você fazendo o que você faz, você acha que você vai chegar no nível? Foi o que eu escutei. Eu escutei várias vezes, olha, você vai ser uma pessoa que vai viver nas drogas. Você não vai ter um futuro bom. Por quê? Porque quando eu não tinha direção, eu também pensava que ia acontecer isso comigo. Né? Então, uma referência, no seu caso, a referência foi Cristo. Cristo. A referência, além dela te motivar, ela te dá um rumo, ela te dá um norte, ela te dá um alvo. Ela transforma. Ela transforma. Então, se hoje um jovem que vive aí sem direção, problemas emocionais, problemas de relacionamento entre pai e mãe, a solução é Cristo, a solução é a palavra do Senhor, a solução é você ir até alguém que busque a Deus, ir até um líder espiritual, seja qualquer ali da sua região, um pastor, um padre, que ele vai te orientar através das Escrituras. Eu estou falando porque eu sou testemunha viva. Eu fui transformada pela palavra de Deus. Não, as pessoas me ajudaram, sim, os pastores, os líderes me ajudaram, estou com você. Mas o que me transformou realmente foi isso aqui. E fazer as cobranças certas, né? Exatamente. Então, hoje, Bruno, finalizando a sua pergunta, se um jovem realmente quer, da mesma forma que ele tem acesso a várias coisas, ele também tem acesso à palavra do Senhor. Se ele decidir a ler esse texto, esse livro, eu creio que ele será transformado, como eu fui transformado. Everton, um jovem que está com seus 16, 17 anos, com a cabeça confusa com relação ao seu gênero, ao seu futuro, a se ele é amado ou não, a se ele sofre bullying, se ele é aceito ou não.
Se você pudesse falar para um jovem, leia isso agora na Bíblia, qual seria o capítulo, o versículo, qual seria a passagem? Para um jovem poder ter alguma esperança, começar a encontrar algum estímulo positivo para a sua vida agora. Hoje, se fosse eu, Sim. eu vou me colocar, se fosse eu, se alguém falasse assim comigo, sim, Everton, eu estou vendo que você está sem direção, estou vendo que você não está sem rumo, tem 16 anos, está confuso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios. Porque o Provérbios é o provérbio da sabedoria, é o que dá entendimento. Provérbios foi escrito por Davi, correto? Ou estou enganado? Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão, isso mesmo. Salomão. E eu li Provérbios inteiro Isso. e errei o que era de Salomão. Não, Salomão. Isso. Davi escreveu alguns salmos. Alguns salmos de Davi, isso mesmo. Isso. Então, o Provérbios tudo, são, se eu não me engano, 30 capítulos. Sim, não é tanta coisa, né? Por dia. Um capítulo por dia, um mês você acaba Provérbios. Então, a Bíblia, ela tem isso. Então, se você pegar um jovem hoje, se ele se dedicar, porque é complicado. Um jovem de 16 anos, hoje ele está lá em cima, depois está lá embaixo, e você tem que ter uma estratégia de chamar a atenção dele. Sim. Você tem que ter uma estratégia de cativar ele. Primeiro, amar ele. Primeiro, saber o que está acontecendo. Quando você diz amar, é aceitar como ele é? Aceitar como ele é. Porque muitas das vezes ele é julgado dentro de casa. Sim, ele não é aceito na própria casa, né? Exatamente. Por quê? Não porque os pais não querem rejeitar ele. Não é isso. É porque muitas das vezes os pais também não sabem lidar. É. Porque você é de uma geração, Bruno. Eu sou de uma outra geração. Então, o jovem de hoje, ele é de outra geração. Quando você tinha 16 anos, você era tratado de uma certa maneira. Sim. Tá entendendo? Claro que você tinha as suas dificuldades. Claro que eu acredito que seu pai, sua mãe, uma vez ou outra falou com você, filho, eu não concordo com isso que você está pensando, não. Mas hoje, os pais são muito prematuros. Sim. Não sei se você está entendendo. Estou entendendo. Os pais hoje não conversam com o filho, não ensinam o filho. Exatamente. Simplesmente brigam e corrigem o filho da forma mais bruta possível. Ou também pela rotina. Não tem tempo. O pai sai 5 horas da manhã e chega 8 horas da noite. Né? A mãe também sai cedo e também só chega à noite. A criança fica o tempo todo na escola. Tudo bem, a escola está educando, a escola está ensinando. Mas e o sentar na mesa? A autoridade de pai e mãe, né? Tá entendendo? E a conversa, filho, e aí? Os pais não são tutores mais. Pai, deixa eu ver, o que está acontecendo aqui? Às vezes o filho quer compartilhar ali uma experiência que ele viveu, mas às vezes ele tem medo de chegar ao pai e à mãe por ser repreendido por eles. Sim. Tá entendendo? Te entendo perfeitamente. Então, primeiro, eu como líder, e vejo isso, e acontece direto, é sempre que os adolescentes e os jovens compartilham isso conosco. Acham até que o pai não ama, né? Exatamente. Acham que o pai não vai aceitar. Às vezes, muitas das vezes, eles contam algumas experiências para nós que para o pai e a mãe não tem coragem. Não tem coragem de contar, exatamente. Tá entendendo? Os pais não são tutores, perde a função de tutor. Então, lamentavelmente. Exatamente. Aqui muito se diz de saúde física, mas pouco se fala de saúde mental, embora o assunto tenha ganhado o corpo ultimamente. Onde a igreja e a psicanálise se aproximam e se afastam quando se diz saúde mental? Hoje, eu fiz uma pesquisa rápida, de cada 7 adolescentes, enfrentam algum transtorno mental ou até mesmo emocional. E hoje existe já a psicologia cristã, né? Elas, querendo ou não, tem ali uma parceria. Claro que tem a ética, tem tudo, né, que envolve. Mas hoje, o líder espiritual, ele sabe até onde ele chega. Sim. Tá entendendo? Eu sei aonde que eu chego em termos da liderança. Passou aqui,
É chamar os pais e falar, olha, agora aqui nós não conseguimos ajudar em termos de transtorno mental, de termo psicológico. Aí vai para um medicamento, vai para uma coisa mais Aí pesada. já é o profissional mesmo. O psicólogo. O psicólogo. Ou o psiquiatra. Eu posso estudar psicologia, aí eu posso me formar, aí sim eu tenho autoridade de falar, olha, agora chegou. Claro que a igreja ajuda muito. Ajuda muito, nossa. A igreja me ajudou muito psicologicamente. Só da igreja dar um senso de pertencimento a alguém já resolveu um problema psicológico daquela pessoa enorme. Exatamente. Né? Porque a igreja, ela une ali as pessoas, aquela pessoa que está um pouco afastada, que é um pouco acanhada, que é um pouco tímida, na igreja ela é abraçada. Exatamente. E isso é uma cura psicológica. Exatamente. Né? Isso cura a alma da pessoa, inclusive. Exatamente. Né? É mais profundo. Só de Daí, você chamar essa pessoa para perto de você e ela se sentir importante, ela já é um passo muito grande. Às vezes nem tanto importante, se sentir aceita. Exatamente. Né? Alguma pessoa que é mais feia, que tem algum problema, na hora que ela vê que na igreja que ela é igual a todo mundo ali, exatamente. E que ela não está sobre o escrutínio do julgamento dos outros, ela já fica mais à vontade, já é uma cura para aquela pessoa dela transformar a cabeça dela em algo mais perigoso. Sim. Toda doença mental tem uma fonte espiritual? Tem uma fonte espiritual, sim. Toda doença? Toda doença mental tem uma fonte espiritual? A nossa mente, ela move tudo, né? Sentimento, emoções, né? Mas em falar de doença, né? De enfermidade, também gera também no natural. Sim. Tá entendendo? É como uma doença mental, essa comparação que eu vou fazer que pode ser ter uma comparação muito que não faz sentido, né? Eu tenho que ter cautela naquilo que eu vou falar. A doença mental para mim é como se fosse um machucado físico. Não estou falando de espiritualidade. Sim. Tá entendendo? Físico que precisa ser tratado. Precisa ir num profissional, ir para o médico, né? O que o espiritual faz nesse sentido? Eu creio num Deus que é um Deus que cura. Sim. É um Deus que sara. Eu tenho testemunhos de cura, de livramento, através das orações. Sim. Através do poder de Deus. O poder de Deus existe. Deus cura. Eu falo porque eu vivo isso o tempo todo. Todo tempo tem mensagens chegando para mim. Não quero me vangloriar, eu não quero me exaltar, mas chega a mensagem. Pastor, você orou por mim e Deus, pela fé, Deus me curou. Sim. Então, em termos de doença, espiritualmente falando, eu creio no poder de Deus e eu creio que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode sarar. Agora, em termos de doença física, né? Deus também pode curar, Deus também pode libertar, mas também precisa também ser tratado também. Sim, sim. Agora, eu não posso falar com você, a doença mental vem do espiritual? Não. O nosso corpo é uma máquina. Sim, é físico também, né? Então, se você sofreu um trauma aqui hoje, isso vai fazer parte do espiritual? Eu tô te fazendo essa pergunta porque os kardecistas falam muito de abusos sofridos por serem médiums. Sim. E tratarem aquilo como uma doença mental e, às vezes, dar àquelas pessoas que têm uma mediunidade um tratamento físico, muitas vezes com choque, tratado como loucos, quando, na verdade, eles têm uma mediunidade. Sim. E nós não podemos fechar os olhos para que a mediunidade existe. Inclusive, a igreja, os pastores trabalham com ela, não no nível ou da forma que os kardecistas, mas no nível, a forma deles. E era tratado como uma fonte espiritual de doença, não física, mas davam um tratamento físico para aquela que nem era uma doença, era uma característica dos médiuns. Por isso eu fiz essa pergunta. Ela foi bem respondida para as pessoas que são médiuns e estão entendendo muito bem o que você quis dizer com isso, e eu acho que era a pergunta que eles queriam ouvir mesmo, tá? A resposta que eles queriam ouvir. Do que a juventude mais precisa saber para se manter no caminho certo, reto,
com a fé cristã? O que ela precisa saber? O que ela mais precisa saber? É para saber de tudo, mas o que a mais urgente sabedoria cristã que o jovem precisa ter, 16, 17 anos, que está entrando na puberdade, aí ele entra com masturbação, ele entra com querer conhecer droga, ele entra com dancinha de TikTok. O que ele mais precisa saber hoje para se manter firme na fé cristã? Ele não precisa se comparar com ninguém. Eu acho que o mais... Igual eu falei com você, o inimigo que nós estamos enfrentando é a rede social, é a mídia, porque hoje a pornografia, você acessa ela em qualquer lugar. Hoje, não tem censura. Hoje você abre um aplicativo, a primeira coisa, mesmo você não procurou, já aparece ali, né, algo já explícito, né? Então, hoje os jogos, os games, né? Entendeu? Também. Então, hoje, tudo tem um acesso a algo que tenta sair fora. Então, hoje, o jovem também, ele se compara muito, porque hoje também, eu não sou contra as redes sociais, não sou. Eu uso ela em favor para ajudar e tal. Só que hoje também, ela tem esse poder de influenciar, e muito, a juventude. Ela tem um poder. Ela tem o lado ruim dela, né? Exatamente. E esse lado ruim, muitas das vezes, sobressai. Sim. Porque hoje o mercado pornográfico é gigantesco. Não, dizem que 60% de tudo que está na internet é vinculado à pornografia. Exatamente. Tudo. Não, é algo assustador. Quando você vai entrando... vai estudando, vai entendendo por que isso chama tanta atenção, você vai ver o que é isso. E o poder executivo, aquisitivo, né? O dinheiro, a ostentação que mostra para o jovem, olha, você tem que fazer isso para você ganhar muito dinheiro, você precisa ser próspero, não que isso seja errado, mas o ambiente a qual ele frequenta influencia ele. A mídia que ele vê influencia ele. Então, muitas das vezes, nós tratamos com jovens que são viciados na pornografia, são viciados em jogos de azar, que jovens mesmo, 17, 18 anos, que já têm acesso ali a um trabalho e tal, que está sendo destruído já, assim, tão jovem, já tem esses vícios. E como nós vamos tratar esses jovens? Tirando ele desse ambiente. O ambiente influencia, né, essa garotada. O ambiente tem atrapalhado eles dentro de casa. Igual, voltando um pouquinho, o pai e a mãe não têm observado o que o filho tem visto, não têm observado aonde o filho está andando, com quem está andando. Isso é muito importante, porque eles compartilham isso conosco. Eu tenho uma passagem bíblica, eu não vou me lembrar qual, e nem vou me lembrar os termos corretos, porque eu estudei isso há muito tempo e ela me marcou muito. Fala sobre liberdade, a autorresponsabilidade que o jovem precisa ter consigo mesmo diante de Deus. Não é culpar a Deus, é se responsabilizar diante de Deus. Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que você precisa, mesmo sabendo que você pode fazer o que você quer. Porque você não é escravo das suas emoções, e sim você as controla. E o único responsável por controlar as suas emoções, as suas ansiedades, os seus desejos, as suas vontades, é você mesmo com o propósito em Deus. Não por causa dele, mas por ele. Não culpar a Deus por isso, mas se culpar e se controlar. É jogar para o jovem a responsabilidade do autocuidado, porém de uma forma sutil, educada, introduzindo aos poucos e chamando ele para o autocontrole. Exatamente. É dessa maneira que você trabalha? Sim, nós trabalhamos com a linguagem deles, né? Sim, bacana, maravilha. Trazemos ele para eles com a linguagem deles. Hoje, sobre ansiedade, depressão, desorientação, vou chamar assim de forma respeitosa, desorientação sexual ou dúvidas sobre sexualidade, dopamina completamente viciada. Qual é hoje o problema mais comum, o que você mais recebe lá? Hoje, o problema mais comum são relacionamento entre os pais. Esse é mesmo? Ponto, Então a família está rachada. Não tanto, é porque muitas das vezes eles querem ser
entendido. Eles querem ser, eles querem que os pais compreendam eles. E muitas das vezes o pai e a mãe, sem sabedoria, turrão, não né? consegue compreender o que ele quer falar. Porque a linguagem jovial é diferente. Os pais estão cobrando dos filhos como se eles fossem adultos. Exatamente. É isso. Não Hoje, entendem que tem uma cabeça diferente. Exatamente. Hoje, a inclusão, hoje, graças a Deus, tem muita coisa que tem sido inclusa aí, né? Antigamente era muito difícil essa inclusão de pessoas, né? PDC e tal, etc. Mas hoje, e falando sobre os gêneros, né? Hoje tem sido uma guerra, né? Hoje, para nós cristãos, hoje a gente não crê nisso. Sim. A gente não crê. Nós cremos o quê? Que Deus fez o homem e a mulher. Ponto, acabou. E é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. E acabou. Hoje há uma guerra, sim, entre o sistema. Vou falar sobre o sistema, porque o sistema ele tem forçado isso para os nossos jovens. O sistema tem colocado, sim, essas coisas para distorcer a cabeça dos nossos jovens. Infelizmente, isso é o que o sistema, né? O sistema tem feito isso. Não vou generalizar, mas as posições políticas, né, têm colocado isso, né? O governo tem tentado colocar na cabeça dos nossos jovens que jovens de 16, 14 anos, que ele tem um direito, né? Sim. Como é que fala? As pessoas, né? Aqueles grupinhos ali, né? Até essa liberdade absoluta, sem controle, sem consequência. Exatamente. E a gente sabe que não é por aí. Lá na frente, a gente fazer uma pergunta relacionada a isso. O seguinte, eu vou até achar essa pergunta aqui e trazer ela para você agora. Uma pergunta que trata exatamente sobre isso. Você acredita que a vulgaridade da mulher e a apologia ao crime e ao uso de drogas é uma responsabilidade e uma responsabilidade sem consequências, como estilo de vida, vencedores e amplamente divulgado pela mídia e pela cultura, é algo proposital para destruir a família e o jovem? Exatamente. E proposital por parte de quem? Qual agente? Qual pessoa? Quem propaga isso? Com qual propósito? Eu acredito que isso é tudo por dinheiro. Porque vende. É mais fácil conquistar o jovem ali naquilo que está mais fraco, né? É a dopamina, né? A dopamina. Como a gente fala. Você acredita que é só comercial? Tudo vende, tudo tem dinheiro. E isso acaba arrebentando com os nossos jovens. Por exemplo, eu vou falar porque eu sempre tem pessoas que mandam essas mensagens para mim. Por exemplo, meu filho, olha pelo meu filho. Porque meu filho ele começou a jogar o jogo do Tigrinho e ele não para. Ele já vendeu tudo aqui. Meu filho, eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Ele não é viciado em droga, ele não bebe, mas ele é viciado nesse negócio. E aí eu te pergunto, esse negócio é para quê? Ganhar dinheiro. Aí a pornografia. A pornografia que estimula aí os aplicativos, né? Que estimula... De encontro. Tá, aquilo ali é para quê? É dinheiro. Então, hoje o poder é isso aqui, é o dinheiro. E isso tem destruído os nossos jovens. Não tem uma cultura séria. O jovem hoje, né? As pessoas falam assim, essa geração bate muito nessa geração nossa. Essa geração que veio, a geração Z, a geração de 2000 para cá. Cara, eu acredito nessa geração. Eu também acredito. Eu acredito nessa geração. Porque Deus, ele não precisa de uma multidão para mudar o mundo. Ele precisa de 1 ou 2. Sim. Deus já levantou jovens nessa geração nossa hoje que está fazendo a diferença. Dentro da política, sim, em outras áreas. Tá entendendo? Que tem uma influência boa que arrasta multidões de jovens. Só que, infelizmente, como eu falei, o dinheiro, ele fala mais alto. O poder... A ganância.
Tá entendendo? Da ganância. Há uma guerra espiritual, é uma guerra também mental, emocional. Como é que você vai o jovem, exemplo hoje, ele jogou no Tigrinho ali R$20, ele ganhou R$150. Como é que você vai falar para ele assim, isso tá errado? Tem que trabalhar o dia inteiro, às vezes 2 dias inteiros para ganhar isso. É muito menos charmoso do que jogar no Tigrinho. Tá entendendo? Só que vem oculto um perigo que ele não percebe. Na hora que ele assustar... Acabou. Exatamente. Essa é a guerra que hoje nós, como pastores de jovens e adolescentes, tem vivido. Porque eles têm acesso a isso. Isso Sim. é restrito. Ô Everton, é provado cientificamente que desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe, há uma parte do nosso cérebro que ela é dedicada ao vício. O homem, o ser humano, não vai viver sem vício. Não. Ele tem vícios, está no genoma, está no DNA humano, está no... Talvez esteja falando bobagem que está no genoma do DNA, mas isso é da natureza humana o vício. E tem uma parte do cérebro reservada para isso. E o vício costuma ser ruim. Pornografia, cigarro, bebida, fofoca, droga, jogo, novela. Tudo são vícios ruins. Mas existem os vícios bons. O vício em leitura, o vício em acordar cedo, o vício em ter uma alimentação saudável. Como que você trabalha os jovens para fazer a substituição de hábitos dos vícios ruins para os bons, uma vez que ele não vai viver sem vício? Exatamente. Eu tento não aplicar essa palavra de vício. Sim. Eu tento colocar que a pessoa precisa ter um bom hábito. O hábito, ele se torna... todos os dias, se você fazer ele faz parte da sua vida. Sim. Né? Então, isso gera... Claro que não é fácil. Não é fácil você ter uma rotina, né? Que o seu cérebro ele te pede algo e você tem que burlar o seu sistema, né? Fazer ali um check-out, algo assim, né? Uma atualização para que o seu cérebro vive essa rotina, não é fácil. Ainda mais hoje. Sim. Então, hoje, nós tentamos o máximo a trabalhar como que o jovem trabalha hoje. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. É instável, o jovem tem a questão de ser instável, né? Então, nós precisamos ter essa estratégia. O dia que ele não quer, eu vou obrigar ele? Não tem como. Não tem. O dia que ele quer, então tem que aproveitar. estimular ele todos os dias para burlar esse sistema dele. Isso. Então, vamos lá, cara, você consegue. Vamos para cima. Ah, mas hoje... Dá sim. Vamos lá. Vamos fazer só um pouquinho aqui. Vamos orar só 5 minutos. Vamos Sim. ler a Bíblia só 3 minutos hoje. Para ele tomar consciência, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E aí se torna um hábito. Tá entendendo? Aí ele vai mais além. É o caminho corretíssimo. É como você andar na escada, né? Um degrau de cada vez. Sim. Um degrau de cada vez. Literalmente estar tomando a abstinência de um vício para substituir por um hábito bom. Porque então, hoje a guerra nossa, como eu falei, é digital hoje. É digital. É um bombardeio 24 horas que não tem como. Muitos ensinam. Agora a gente vai sair um pouco da questão da saúde mental, da questão dos jovens, e vamos entrar numa Bíblia um pouco mais profunda. Muitos ensinamentos bíblicos são judeus e não cristãos. Como a igreja lida com esse contraste? Muitos ensinamentos são judeus. E não cristãos. Como a Bíblia lida com esse contraste? Por exemplo, Abraão, Abraão, Salomão, Davi, são todos, Moisés, são todos judeus, não são cristãos. Sim. E a Bíblia o cristão usa essas referências judaicas como cristãs. Sim. Como a Bíblia lida com esse contraste? Sim. Aí vai da crença. A Bíblia, todos os escritores, todos os autores de cada livro aqui foi inspirado por Deus. Sim. E para nós cristãos, a Bíblia só aponta para Cristo, né? Os judeus crê que Cristo não é filho de Deus. E tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que os judeus, eles acham que os cristãos não têm parte, não entendem o que os ensinamentos deles.
sobre a Torá, sobre, né, o Velho Testamento, etc., sobre as escrituras, né, judaicas, né, os ensinos judaicos. Só que nós cristãos entendemos de outra forma. Entendemos que a palavra do Senhor aponta para um caminho, que é Cristo. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus. Jesus fala isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a Bíblia, os 66 livros, aponta para um propósito, que é Cristo Jesus. É isso que nós acreditamos. Entendi, bacana. É isso que nós cremos. O que o senhor pensa sobre teologia da prosperidade? O senhor acredita que algumas igrejas, não todas, estão abusando dessa situação, dessa vontade brasileira e dessa necessidade de prosperar e vendendo uma falsa fé, uma falsa crença de que o dinheiro vem por Deus e não pelo trabalho, e que só por Deus é que vai crescer, e se Deus te abençoar, se você não pagar o pedágio para a igreja, você não prospera. E o que você pensa sobre as igrejas que abusam disso, usam de má fé, a gente sabe que tem, e o que você acha da teologia da fé em si? A teologia da prosperidade em si. Eu não creio nessa teologia, né? Tem muitas igrejas realmente que têm abusado. Tem muitos ministérios grandes que falam sobre isso, que só prega isso. Só prega isso. Só isso. Se você ofertar, se você dizimar, você vai ser abençoado. Isso aqui, para mim, né, eu não creio nisso. Eu acho isso um absurdo. Sabe? Bacana, parabéns por pensar Eu assim. acho isso um absurdo, sabe por quê? Porque nesse ponto, vou falar só nesse ponto, porque isso é a minoria. É a minoria, claro. Eu vou falar que é a minoria. Se não fossem as igrejas evangélicas, o Brasil já estava perdido há muito tempo. Só que esse assunto, ô Bruno, é um assunto que mexe. É a minoria, mas que... Não pode desqualificar a igreja toda por isso. Não. Sabe por quê? Porque tem muitas igrejas sérias A no maioria. Brasil inteiro. A maioria. Muitas igrejas, muitas pessoas que oram de verdade, muitas pessoas que fazem projetos sociais. Sem ganhar nada. E sem recurso financeiro. Exatamente. Eu vou falar, eu tô falando isso. E esse tipo de teologia, esse tipo de pregação, cara, eu acho isso muita falta de respeito. Sim. E sem um abuso, eu acho que isso é um abuso religioso, cara. Eu não concordo com isso. Não concordo. Eu fui ensinado que nós devemos servir a Deus. Eu sou voluntário. Sim, exatamente. Sou voluntário. Perfeito, tá isso mesmo. Eu não concordo. Tudo em nossa vida é problema de Deus? Tudo é problema de Deus? Não, tudo é problema de Deus. Deus deu o livro, né, aberto ali para nós. Nós somos livres, né? Então quer dizer que você faz a conta lá no seu cartão, lá você estoura o seu cartão lá e é problema de Deus. É problema de Deus, né? Não, isso não existe. Você arrebenta com a saúde, depois... Você traz sua esposa, é problema de Deus? Você traz seu marido, é problema de Deus? Exatamente. Essa pergunta ela foi feita assim, calculada, porque muitas pessoas começam, fazem coisas erradas e ainda falam, eu sou cristão, eu estou sempre com Deus. Se você está sempre com Deus e você faz coisas erradas, você levando Deus para lugares muito ruins, não como companhia, que Deus não está feliz de estar lá. Não você, estou falando... Não, tem muita gente que questiona a Deus, por exemplo. Questiona a Deus, Uma vez chegou esse aqui é só um exemplo que chegou perto de mim. Às vezes um jovem comprou uma moto, né? Estava muito feliz. Deus me deu essa moto. Deus, obrigado, Senhor. O Senhor é bom demais. Eu vi que ele estava muito feliz. Só que eu perguntei a ele, falei, e a sua carteira? Não, carteira vai vir depois. Aí ele arrumou, não sei o que ele arrumou, que ele perdeu a moto dele. Parou na Blitz. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas ele perdeu a moto dele. Depois questionou a Deus. Deus, por que você me deu e tirou? Mas espera aí. Por que você está questionando a Deus? Deus é justo. A Bíblia fala que ele é justo. Qual que seria o mais viável? O que seria o mais correto?
A carteira A primeiro. carteira primeiro, Então, depois como é a que mão. você está questionando a Deus? Sei que Deus é justo. Você arrumou o problema e quer que Deus resolva, né? Tá Um problema entendendo? que você não deveria ter arrumado para Deus, né? Não. Deveria levar para ele uma solução. Aqui, uma pergunta um pouco repetitiva. As redes sociais, elas têm influenciado os jovens? A pornografia é a luta mais difícil que o jovem enfrenta? Como que o seu ministério trabalha com esse tema tão sensível e tão íntimo para o jovem? A rede social tem influenciado, sim. Como eu falei no início. Tem sido um inimigo muito, sim, que o mal tem usado, né? E a pornografia, sim, muitas dessas igrejas não gostam de abordar esse assunto. Muito ministério não gostam de abordar esse assunto. Principalmente com meninas, né? Exatamente. Mas é necessário. Necessário. Né? É necessário. O nosso ministério tem todo o cuidado, né? A nossa pastora, um abraço para ela, um beijo para ela, a pastora Dênia, ela tem toda a sensibilidade para tratar desse assunto. Também o meu pastor também, o pastor Júnior, ele também tem toda a sabedoria para tratar, porque também não é fácil. Trazem os jovens, conversa, tem uma conversa franca ali com eles. Exatamente. É no tempo certo. Cada pessoa é de um jeito. A tratativa é no tempo certo. Não, cada um tem uma linguagem diferente. Sim. Mas é tratado sim. É falado sim. Né? Muitos jovens chegam perto de nós e falam: como que eu vou vencer isso? Como que eu vou vencer a pornografia? Como que se vence a pornografia? Como? Pedindo ajuda. Peraí. O primeiro passo para você vencer a pornografia é você confessar que você está nela. Sim, você aceitar o problema. Se você chegar perto de um irmão, de um líder, uma pessoa que é guiada por Deus, fala assim: cara, eu preciso que você me ajude nisso. Preciso que você me ajude a vencer a pornografia. É o primeiro estágio para você vencer, é você confessar. A Bíblia fala que todo aquele que confessa, esse será honrado. Tá entendendo? Confessar. Importantíssimo isso. É confessar. É você revelar aquilo que está oculto dentro de você. Sim. Jovem, você que está em casa e está precisando de alguma orientação em alguma área, você entender que é um problema e pedir ajuda, para mim, pedir ajuda é desistir de desistir. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda ao Ministério do Everton de Paula. Lá você vai ser orientado com sua própria força interna e com fé em Deus, a solucionar esse problema, que não é fácil, mas tem que enfrentar, né, Everton? Tem que enfrentar. Correto? E não é vergonha, cara. Nenhuma. Não é. Você quer ser homem e mulher de verdade? Confessa. Confessa. Falou tudo, confessar. Ninguém vai te julgar. É baixar a guarda um pouco, vai é confessar. Ajudar. Te ajudar. Porque muitas das vezes o jovem, para a gente sair desse ponto, ele está vivendo isso e ninguém sabe. Mas isso tem machucado ele por dentro, tem ferido ele por dentro. E ele já está aqui, ó. Porque a pornografia é um vício como qualquer outro. Sim. Mas ele é destruidor. Ele acaba com a juventude. Ele acaba com o jovem. Ele acaba, né, com o homem, né? Eu falo porque a maioria é homem mesmo que vive isso. Isso não é o agora. É daqui, quando ele tiver 20 anos, 30 anos. Ele não consegue nem casar. Não consegue. Não consegue nem casar. Como o senhor e seu ministério têm trabalhado a questão de gênero na juventude? E, na sua opinião, a que se deve a maior taxa de homossexualismo e bissexualismo na sociedade hoje? Há de concordar que na década de 70, 60, 50, havia um percentual de pessoas que se declaravam gays ou bissexuais muito menor que de hoje. Ao que o senhor dá ao aumento dessa taxa e como a sua igreja trata isso? O jovem gay, o jovem bi, ele consegue chegar na sua igreja e ser bem tratado, ser aceito? Sim, bem tratado, bem aceito. Sim. Ao que tem casais lá na nossa igreja que são bem tratados, bem aceitos, né? Sabe muito bem que nós não concordamos, eu falo biblicamente, mas nós amamos eles. Nós abraçamos de todo o coração, né? Podem lá, homossexual,
bissexual, seja o que ele escolheu, ele vai ser amado, ele vai ser cuidado. Nós vamos orar, nós vamos cuidar dele, nós vamos visitar ele se ele estiver precisando de uma visita, nós vamos amar ele, mas nós vamos também informar para eles entender que também a gente não concorda com a opção que eles escolheram. Mas respeita. Respeita. A igreja é isso. Somos igreja. Sim. Eu até digo que a igreja não é para quem está certinho. Não. A igreja é para o presidiário, Exatamente. para a prostituta, para a pessoa que está viciada, para a pessoa que está Exatamente. perdida. A igreja é para isso mesmo. Somos igreja, cara. É. Somos A igreja é para o faminto, é para o mendigo, Exatamente. é para o ladrão. Somos igreja. A igreja é para esse pessoal, exatamente. Mas infelizmente, Bruno, o aumento também, né, pela que as faculdades também hoje têm ensinado. Você tem visto, né, as redes sociais, a gente acompanha nas redes sociais o que virou a faculdade, o que virou os ensinos, né, a educação, o que virou. E isso influencia, sim. Claro, lógico, isso molda o comportamento, a ideia e o comportamento do jovem. A ideia, um jovem hoje, ele entra numa faculdade e quando ele sai outro jovem. Ele sai doente. Ele sai transformado. Ele sai doente completamente. Ele sai perturbado. É uma libertinagem dentro da faculdade, que era para quê? Para aquele jovem, às vezes ele nunca usou uma droga, cara. Quando ele entra na faculdade, não sei o que acontece. Ele vai e começa a usar a droga, ele começa a beber, ele começa... É uma loucura, cara. Era para sair adulto e sai um completo revoltado. Exatamente. E isso não tem como nós fechar os olhos, porque isso está à nossa frente, cara. Ele sai uma bagunça interna enorme. Isso está na nossa frente. Isso não precisa fulano de tal falar na rede social, não precisa ciclano gritar. Nós estamos vendo. Sim, é de saltar os olhos, inclusive, né? Nós estamos vendo. Infelizmente. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você sobre idolatria antes da gente partir aqui para perguntas pessoais. Uhum. Deus exige ou pede ou gosta que o idolatremos, talvez da parte dele, soberano, rei do universo, né, dono do universo, homem que fez o universo, não fosse melhor cada um que nós cuidássemos da nossa vida com o ensinamento dele, ao invés de ficar o tempo todo, tudo que eu tenho é Deus, tudo que eu faço é Deus, tudo que eu vejo tudo é Deus, Deus, culpar o Deus por tudo, de certo e de errado. Deus, de repente, não está de saco cheio disso, ele não quer assim, olha, a vida de vocês é vocês quem cuidam. Não precisa ficar me idolatrando, cantando música para mim 24 horas, tendo pôster meu na sua casa, adesivo no seu carro, até a toalha que você toma banho tem que ter minha foto. Vai cuidar da sua vida, porém, dessa maneira aqui que está na Bíblia. Não seria uma idolatria de Deus essa mercantilização da fé? Idolatria de Deus, e você fala, é porque eu não entendi muito bem a sua pergunta em questão da idolatrar Deus. De ficar idolatrando Deus, Cara, ele nem precisa dessa idolatria, porque ele é soberano e nós sabemos disso. Sim, ele não precisa ser, porque a Bíblia fala que os anjos adoram ele o tempo todo. Sim. A Bíblia fala que os 24 anciões ficam ali dizendo que ele é santo, santo, santo. Ele não precisa da nossa adoração. Realmente. Deus Essa é uma pergunta que eu quero deixar bem claro. Eu não estou concordando com a pergunta, não. Eu estou só te fazendo uma provocação. Claro, né? Deus não precisa da nossa adoração. Nós não somos ninguém. Uma pergunta. Essa mesa aqui, ela foi construída para quê? Para ser usada de diversas formas. No caso aqui, para servir ao podcast. Então, essa mesa ela foi criada para ela ter conexão com quem criou ela. Sim. Tá entendendo? Senão ele não ia ser criado. Então, toda criação, tudo que foi feito aqui é para ser conectado com o Criador. Claro que tudo já foi feito. A Bíblia já fala que tudo foi feito. Então, Deus, realmente, ele não precisa ser adorado. Mas eu sou criatura. É nós que precisamos dele, Eu preciso de ter uma conexão com o Criador. É por isso que aquele que entendeu realmente, todo dia ele fala, tudo que eu tenho é Deus. Porque ele entendeu que ele tem um Criador e sem ele nada vai acontecer. Entendi. Ou seja, somos nós que precisamos de Deus
E nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos idolatrar para nós nos aproximarmos dele. Não ele se aproximar de nós. Nós somos criados em imagem e semelhança dele, cara. Maravilha. Então, eu tenho anseio de ter conexão com o Criador. Isso não é idolatria. É como se fosse um peixe. Sim. Ele não vive fora do ambiente dele. Sim, não vive fora da água. Perfeito. Tá entendendo? Entendi perfeitamente. Então, é provocativa assim a sua pergunta. Sim, mas eu gostei porque idolatrar Deus, eu acredito que ele não ia gostar. Sim. Deus, ele gosta de relacionamento. Porque Deus, ele é espírito em verdade. E ele está no nosso meio. Então, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. Ele quer que você seja amigo dele. Posso usar um termo chulo? Sim. Deus quer que a gente seja amigo dele, não um baba-ovo dele. Ele é o nosso amigo. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Tô entendendo. Tá, maravilha. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que Jesus é necessário? Porque sem ele, nós somos ninguém, cara. Ele é necessário. Todos nós temos um vazio, cara. E esse vazio, quem só preenche é Jesus Cristo. Maravilha, perfeito. Tá entendendo? Agora eu vou fazer um bate-bola com você. Sim. E você responde com uma palavra só, assim. Um livro. A Bíblia. A Bíblia. Um filme. Um filme? Nossa. Até o Último Homem. Até o Último Homem. Um país. Brasil. Uma música. Até que ele venha. Até que ele venha, essa música é boa. Uma viagem dos sonhos. Israel. Eu já fui, é bom. Um atleta. Cristiano Ronaldo. É mesmo? Você é do futebol, então. Um pensador. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella. Um hobby. Um hobby? Sim. Jogar videogame. Jogar videogame é mesmo? É. Um esporte. Eu acho que isso eu já sei. O mas futebol, né? É. Tem jeito. Um sentimento. Um sentimento? Nossa, porque sentimento acaba, né? Acaba. Um sentimento gostoso é a saudade. Saudade? É. Um hábito. Um hábito é devocional. Uma religião? Eu sou Cristo, né? Cristo, religião Cristo. E uma passagem bíblica? Gênesis capítulo 28, verso 15. E eu estarei com você e guardarei você aonde quer que vá e não te deixarei enquanto não cumprir aquilo que eu prometi, diz o Senhor. Forte, hein? Gênesis capítulo 28, verso 15. Bacana, eu adorei esse versículo, viu? Vou até copiar depois. Agora, quem é Everton de Paula? Everton de Paula é um homem, um marido, um jovem também, um cara bastante extrovertido, brincalhão, mas também um cara muito responsável, um cara que ama Cristo, um cara que vive pela palavra, um cara servo, né? Um cara que é capaz de abrir mão de tudo para viver o seu chamado. Porque eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. Estou aqui porque Ele me salvou, Ele me resgatou. Então, a minha vida é dele. É como o Lázaro canta, né? A minha vida do Mestre. É do Mestre, bacana. Everton, qual o seu propósito de vida, o seu propósito na fé? Meu propósito é deixar o meu legado, é ganhar o maior número de pessoas nessa terra e ser lembrado por aquilo que eu fiz na vida de alguém. Eu quero ser lembrado não porque o Everton ele orava, não, porque o Everton ele pregou para mim, ele orou por mim, isso que eu quero ser lembrado. Então o legado maior que eu quero deixar é ganhar o maior número de pessoas para Jesus e deixar uma marca na vida de cada um. Somar na vida de cada um. O que Cristo fez por mim, o que Cristo vai fazer na vida desses jovens, desses adolescentes, dos adultos também, das senhoras, enfim. Maravilha, Everton. Everton, deixa um recado
para os jovens que você ministra, para os jovens que você ajuda, que você leciona. Deixa um recado para a juventude. Olha para a sua câmera e fala do seu coração para a juventude. Muitos, né, falam que a nossa geração hoje, a geração Z, não é uma geração forte. Não é uma geração fraca. É o que eu tenho escutado, é o que eu tenho visto. Mas eu quero falar para esses jovens que estão me escutando hoje. A nossa geração não é uma geração fraca. A nossa geração é uma geração com propósito, uma geração que Deus separou. Deus, ele já separou essa geração para viver o extraordinário. E eu creio, como profeta do Senhor, como ministro do Senhor, que Deus vai levantar jovens ainda nesse século, em 2026, 2027, Deus vai levantar jovens que vai mudar a nossa geração, que vai mudar o nosso país, que vai mudar muitos e muitos ao redor do planeta. Eu creio, no nome de Jesus, que Deus ele vai separar jovens, como ele já tem feito. Jovens na política, jovens em outras áreas que têm feito a diferença. E Deus vai levantar essa juventude para marcar. Essa geração, ela não é uma geração fraca, é uma geração forte. Deus ainda tem os seus profetas que estão escondidos. E ele vai revelar esses profetas. Essa geração não será uma geração, eu creio no nome de Jesus, que não vai se dobrar diante de outros deuses, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Você é forte, continue, não pare, em nome de Jesus. Maravilha. Everton, deixa a sua rede social, o seu contato, aonde é o seu ministério, qual é a sua igreja, o endereço. Deixa como as pessoas te encontram, como as pessoas têm acesso a você. Sim. Olha para sua câmera e deixa os seus contatos para as pessoas. Rede social é no Instagram, @EvertonPaula_. Clica lá, já me segue, também vou te seguir. Vai estar no link da descrição, tá, pessoal? Isso. E o nosso ministério é a Cura Church, fica na Mário Werneck, ali no Buritis, 1064 é o número, e é uma benção. Você vai ser o nosso convidado, vou estar lá para te dar um abraço, vem, chamo todo mundo. Eu queria também, posso mandar um abraço também? Deve. Queria mandar um abraço para o meu pastor Júnior Leite, para a minha pastora, a pastora Dênia, e também para o meu irmão da fé, o pastor Jefferson Souza, né? E todos os pastores da Cura Church. Também um beijo para minha esposa, Nayara da Silva. Deus abençoe, tá? Tamo junto. Maravilha. Everton, eu quero te fazer um novo convite. Sim. Eu quero, numa próxima oportunidade, em breve, que você venha até o estúdio, grave um novo podcast com a gente e que você traga alguma pessoa que tem uma mensagem que foi recuperada, alguma pessoa que tem um testemunho legal, que tem uma prova social bacana, né? Exatamente para a gente bater um papo sobre por que a cabeça do jovem anda tão confusa. Eu te convido a vir de novo e eu não costumo fazer isso. Hoje eu vou fazer aqui um parênteses. Eu entrevisto várias pessoas, de ex-presidentes, a senadores, a jornalistas conceituados, a jogadores de futebol, e poucas pessoas conseguem me comover de tal maneira, porque com sinceridade, com verdade e principalmente simplicidade. Como eu gostaria que no mundo mais pessoas fossem como você e que nós tivéssemos no mundo mais pessoas com seu propósito. Alguém que se entrega, que se doa para Deus, para resgatar uma geração sem nada pedir em troca. E tem feito um trabalho sério. Parabéns por quem você é. Eu tenho muito orgulho de você. Eu te abençoo para que você continue com o seu trabalho e que seu trabalho cresça cada dia mais e seja cada dia maior, mais reconhecido e que você consiga liderar mais jovens para o caminho correto, para o caminho do bem. Parabéns pelo seu trabalho. Seja sempre muito bem-vindo ao podcast Era Política e agora também bem-vindo à minha vida, tá bom? É uma honra conhecer uma pessoa como você e estar diante de uma pessoa como você, tá? Não costumo fazer isso, mas eu quero fazer em público, olhando nos seus olhos para dizer que realmente, quem nos dera que tivéssemos mais pessoas assim como você. Amém. Muito obrigado, viu? Bruno, eu que agradeço, é uma honra, né? Fico muito feliz e emocionado, porque só Deus sabe a luta que é, né? A guerra, né? E Deus fez uma conexão muito boa. Eu oro por esse projeto seu,
Eu oro desde da primeira vez que a gente se encontrou, né? Eu trabalhando, né? E você também trabalhando na correria. É. E desde aquele momento, Deus, o Espírito Santo me conduziu a orar fielmente ali pelos seus projetos. E eu creio que você vai prosperar. Eu creio em nome de Jesus que é só o início daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Isso aqui que você está vendo, Bruno, vai se tornar uma realidade tão grande. Já é realidade. Mas a Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que ele tem preparado para aqueles que ele ama. Então continue, irmão. Continue, agora falando no termo conduzido por Deus. Você vai crescer de uma maneira extraordinária. O Brasil inteiro conhecerá esse podcast. Eu falo o Brasil inteiro, eu falo de proporção. As pessoas você não vai ligar para ninguém. Elas que vão ligar para você e falar assim, Bruno, gostaria de participar do seu podcast. Como que faz e quanto que é? E Deus que está me conduzindo a falar isso, sem brincadeira nenhuma. Se prepara para um novo tempo. Maravilha, eu recebo, agradeço muito e estou aberto a receber todas as bênçãos de Deus. Amém. E em nome dele, também fazer um excelente trabalho para o bem de todos, assim como eu tenho o seu exemplo para poder me guiar também, junto com o exemplo de Deus. Amém. Muito obrigado, viu? Pessoal, esse foi o Everton de Paula, pastor. Vocês viram aqui uma pessoa incrível. E você que é jovem, eu te peço, por favor, procure a igreja Cura Churchill no Buritis, procure o Everton de Paula. O link do Instagram dele está aqui na descrição e vá correndo, se orientar. Não existe, eu tenho 40 anos, já passei por tudo. Não existe caminho certo que não seja o caminho de Deus. E está aqui o seu guia para te conduzir no caminho certo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês por mais esse episódio. Quero agradecer a presença do Everton de Paula, já está convidado a vir de novo. E não percam, sempre melhores e mais entrevistas aqui para você no Área Política. Muito obrigado à audiência de vocês. Fique com a gente. Até mais.